Para conhecer a origem do jiu-jitsu, é necessário viajar no tempo para aproximadamente 500 anos antes de Cristo, na região da Índia, berço da maioria das religiões. Naquela época, o budismo era a religião predominante e os monges faziam constantes viagens pelo interior da Índia. Mas nessas viagens eram saqueados com frequência, sendo vítimas fáceis, já que não podiam portar nenhum tipo de arma. Então, preocupados com a autodefesa, os monges desenvolveram técnicas baseadas no equilíbrio e no sistema de articulação do corpo, evitando assim o uso da força e de armas. Com a expansão da religião budista, esse sistema de defesa percorreu o Sudeste Asiático e finalmente chegou ao Japão, onde se desenvolveu e se popularizou. No Japão, havia uma divisão de classes muito evidente, e foi na classe dos samurais que o jiu-jitsu ganhou força. Sua evolução se deu pelo fato de que dentro de um campo de batalha, um samurai poderia acabar sem sua espada, e assim precisaria de um método de combate sem uso de armas. Lembrando que os combates eram de contato corporal direto, mas os golpes de impacto não eram eficientes nesse contexto, pois os samurais vestiam armaduras. Com isso, as quedas e torções começaram a ganhar espaço pela sua eficiência. Então, o jiu-jitsu passou a ser tratado como uma joia, e por ser tão importante, chegou a ser por decreto imperial proibido de ser ensinado fora do Japão, onde aquele que não respeitasse essa ordem era considerado traidor, podendo ser condenado à morte. Somente após a introdução da cultura ocidental no Japão, promovida pelo imperador Meiji, as artes marciais japonesas caíram em relativo desuso devido ao surgimento de armas de fogo, oferecendo assim uma nova possibilidade de eliminação do inimigo sem o esforço de uma luta corporal. Nesse meio tempo, alguns mestres do jiu-jitsu migraram do Japão para outros continentes, ensinando as artes marciais. Inserido nesse contexto, Mitsuya Maeda, também conhecido como Conde Koma, chegou ao Brasil em 1914. Em Belém, conheceu Gastão Gracie, que levou seus filhos para treinar com Maeda. É nesse momento que começa a história do Brazilian Jiu-Jitsu, desenvolvido por Hélio Gracie. Mas vamos entender melhor. Maeda ensinou a luta para Gastão Gracie e seus filhos, exceto para Hélio, que, diferente dos seus 8 irmãos mais velhos, apresentava um biotipo e uma saúde frágil, e por isso era proibido de praticar jiu-jitsu. Com o passar do tempo, seus irmãos foram adquirindo conhecimentos e um deles, chamado Carlos, começou a dar aulas, que eram acompanhadas de perto por Hélio. Mas Carlos não permitia que Hélio treinasse, então Hélio apenas pôde aprender conceitos teóricos. Somente alguns dos irmãos de Hélio permitiam que ele treinasse, mas escondido de Carlos, que ainda temia pela fragilidade do menino. Certa vez, Carlos atrasou-se para um treino e Hélio ofereceu-se para dar aula a um aluno. Quando Carlos chegou pedindo desculpas pela demora, o aluno afirmou que não havia problema e que daquele momento em diante gostaria de receber aulas com Hélio. Devido à dificuldade em executar certos movimentos do jiu-jitsu tradicional, Hélio percebeu que, mesmo sabendo as técnicas teoricamente, seria difícil executá-las devido ao seu biotipo franzino, pois muitas das técnicas exigiam força. Hélio buscou adaptar os movimentos de acordo com seus atributos físicos e aprendeu movimentos baseados na força das alavancas, assim minimizando a força que seria necessária para executar as técnicas, onde um praticante menor e mais fraco ganharia a capacidade de se defender e derrotar oponentes mais fortes,